Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje o domingo, dia do Senhor, dia de festa, porque hoje a igreja está em festa, porque hoje celebramos o Pentecoste. Somos todos convidados a participarmos dessa festa, porque hoje o Evangelho nos anuncia esse Espírito Santo. Possamos assim lermos e partilharmos esse Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o salmo desse dia nos diz, possamos começar pedindo esse Espírito Santo, dizendo ao Senhor: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. A proclamação do Evangelho deste dia é de João, de Jesus Cristo, segundo João 20, de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Então Jesus disse novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos e a partilharmos a alegria de termos o Espírito Santo. O Evangelho vem retratar esse dia de Pentecoste, esse dia que acontece conosco todas as vezes que nos encontramos com Jesus, porque essa é a promessa dele para cada um de nós. Não nos deixar órfãos, porque Jesus bem sabe que somos fracos, que somos medrosos. Por isso o Evangelho desse dia nos convida a revivermos esse dia onde os discípulos estavam trancados, todos reunidos no mesmo lugar, todos fechados com medo. E de repente vem um barulho do céu, uma ventania que enche a casa onde eles estavam. E Jesus entra e diz a ele: a paz esteja convosco. Porque onde o Senhor entra, a paz reina. E desce sobre eles, sopra sobre eles o Espírito Santo. Então o Evangelho não narra nesse Evangelho de hoje, mas o Atos do Apóstolo vai dizer que apareceu línguas de fogo sobre os discípulos. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então ali naquele lugar moravam os judeus, devotos de todas as nações do mundo. E eles, ouvindo o barulho, foram para lá onde estavam os discípulos. E eles ficaram confusos porque eles ouviam os discípulos falando na sua própria língua. Então eles diziam entre si: como esses homens estão falando nas nossas línguas? Não são todos galileus? Como é que nós estamos escutando eles falarem na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas. Então eles escutavam os discípulos anunciando as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então o Evangelho desse dia nos mostra esse Espírito Santo
vindo do próprio Jesus, soprado sobre cada um de nós. Porque a promessa de Deus é para todos. O Espírito Santo não é só para alguns. Não, o Espírito Santo é para todo aquele que anuncia que Jesus é o Senhor. Que a palavra vai dizer que só se anuncia, só se diz Jesus é o meu Senhor pelo Espírito Santo. Então a promessa é para todos os batizados. Então que nesse domingo, nesse dia que celebramos o Espírito Santo, possamos tomar posse dessa promessa. E assim como os discípulos nos alegrarmos com o Senhor, que sopra sobre cada um de nós esse Espírito Santo. Com esse Senhor que nos diz, recebei o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem com dons para serem postos em prática, para o bem comum. Diz a palavra do Senhor que é para isso que recebemos o Espírito Santo, para ser colocado em prática para o bem comum. Então que possamos pedir nesse dia, vem, ó Espírito Santo, com todos os teus dons. Vem, Espírito Santo, com a coragem. Nos tira, ó Espírito Santo, desse estado de medo, desse estado de enfermidade. Possamos pedir isso ao Senhor. E assim como Ele soprou sobre esses discípulos que estavam trancados por medo de morrer, medo de anunciar, que assim também Ele sopre sobre cada um de nós esse Espírito Santo. Que Ele derrame sobre cada um de nós a sua paz. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.